Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, associação agora de capacitores em paralelo para a gente encerrar a sessão de capacitores. Claro, tem a mista ainda, que é uma junção do paralelo com série, e aí você faz as contas de série, faz as contas de paralelo, a gente vai ver isso nos exercícios, tá? Mas a gente vê assim de maneira separada. Então o que é que acontece agora? Como é que você percebe que são 3 capacitores ou até mais, a gente colocou 3, mas podem ser mais, é claro, associados em paralelo? Uma maneira prática de ver é que perceba que cada um tem o seu fio independente do outro. Esse capacitor aqui de cima, número 1, note que ele terá um fio só para ele. Esse fio aqui é só para o capacitor número 1. Esse outro fio aqui é só para o capacitor 2 e esse aqui só para o capacitor 3. Tu lembra que em série era um fio só que conectava todos, né? Outra forma de ver é o seguinte: você percebe que tem 2 pontos em comum para os 3 capacitores. Esses 2 pontos aqui, ó, são os pontos extremos do capacitor 1, são os pontos extremos do capacitor 2 e são os pontos extremos do capacitor 3. Lembra que em série é apenas um ponto em comum a cada 2 capacitores. Aqui são 2 pontos em comum, note aqui esses 2 pontos em comum, ó, para todos os capacitores. É outra maneira de ver que eles estão associados em paralelo. Só que assim eles estão descarregados ainda, né? Colocamos a nossa bateria aqui, ó, que fornece uma DDP equivalente. E aí agora a gente vai fazer o processo de carregamento dos 3 capacitores. Vamos lá então? Seguinte, esse ponto aqui do lado esquerdo, que ele é comum para os 3 capacitores, ele está conectado ao polo positivo da bateria. O que é que vai acontecer? Aqui esse ponto ainda o potencial é 0, né? Mas os elétrons que estão aqui, nessa placa, nessa placa e nessa placa, começam a se movimentar em direção a esse polo positivo. Claro, considerando que esses capacitantes são todas diferentes, vamos imaginar que o C1 seja diferente do C2, seja diferente do C3, cada placa fornecerá uma determinada quantidade de carga elétrica. Vai sair daqui uma determinada quantidade de elétrons. Colocar aqui representado por um elétron só, mas cada um vai sair a sua quantidade de elétron. Aqui sairá uma outra quantidade de elétrons. Eu vou botar 2, por exemplo, só para você perceber que são diferentes. E aqui sairá uma terceira quantidade de elétrons. Ô Fio, e o que vai determinar essa quantidade de elétrons que vai sair de cada capacitor? A sua capacidade elétrica. Quanto maior a capacidade elétrica, mais carga ele vai ter armazenada, mais energia ele vai ter armazenada. Ou seja, essa quantidade de carga que sai de cada placa, ela é proporcional à sua capacitância. Você vai ver daqui a pouquinho que a DDP é igual. Se você isolar a DDP aqui, ó, disser que o DDP é constante, carga e capacitância são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se tem uma grande capacitância, terá uma grande quantidade de carga elétrica. Então, repito, essa quantidade de elétrons que vai sair de cada placa, que é o que determina a capacidade elétrica do capacitor, é de acordo com o valor de C. Quanto maior o C, mais carga vai se movimentar. Tranquilo? Então, esse aqui vai ter uma carga número 1, esse aqui vai ter uma carga número 2, e esse aqui vai ter uma carga número 3. Perceba que essas 3 cargas, quando chegam nesse ponto aqui, as 3 vão se juntar, conservação de carga elétrica, né? E vai sair uma quantidade de carga equivalente, que aqui seria referente a 6 elétrons, percebe? 1, 3, mais 3, 6. Então vão sair 6 elétrons aqui em direção à bateria, que é o que nós chamamos de quantidade de carga equivalente. Viu que legal? Aí esses 6 elétrons vão vir aqui para o polo positivo da bateria, 6 elétrons, e essa aqui naturalmente é a quantidade de carga equivalente. Ô professor, mas quando é que vai parar esse movimento de carga elétrica? Quando o potencial deste ponto se igualar ao potencial do polo positivo da bateria. Aí não vai haver mais DDP e aí para de fluir cargas. Isso acontece rapidamente, já te falei. Eu fui no outro lado, acontece praticamente a mesma coisa, só que o que muda é que os elétrons vão se movimentar contrário, né? Nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Observa. Esse polo aqui, como está negativo, ele vai
vão ser retirados elétrons desse polo em direção às placas do lado direito de cada capacitor. E qual é a quantidade que vai sair? 6, né? São 6 porque cada um, esse aqui recebe um elétron, esse aqui recebe 2, esse aqui recebe 3. Nesse meu exemplo podia ser outro valor, tá, pessoal? Então 6 elétrons vão sair daqui, observa, que é justamente a quantidade de carga equivalente. Só está acontecendo isso porque o potencial deste ponto é diferente desse. Ainda há uma DDP ali, né? Esses 6 elétrons tranquilamente irão chegar a esse ponto aqui, ó. E aí, quando esses 6 elétrons chegarem a esse ponto, o que é que vai acontecer? De acordo com a capacidade elétrica de cada capacitor, vai se dividir proporcionalmente a quantidade de carga. Tu sabe que para esse capacitor aqui vai vir um elétron, confere, que é o que nós chamamos aqui de carga número 1. Para esse capacitor aqui vão vir 2 elétrons, que nós chamamos de carga número 2. E para esse capacitor aqui de baixo vão vir 3 elétrons, que nós chamaremos de carga número 3. E aí cada um recebe a sua quantidade de carga devida. Essas placas já estão carregadas, né? Essa aqui apenas com um elétron, essa aqui com um próton em excesso, essa aqui eu coloquei 2, aqui são 2 cargas positivas em excesso, nesse caso aqui terão 3 e aqui 3 cargas positivas em excesso, mas cada um recebeu a sua quantidade de carga devida. Essa placa é uma carga negativa, essa placa é uma carga positiva e a quantidade de carga líquida, digamos assim, em módulo, são iguais para as duas. Eu chamo de Q1, aqui eu chamo de Q número 2 e aqui eu chamo de Q número 3. Legal a forma de carregar. Agora um detalhe que você deve perceber aqui é o seguinte, que os 2 polos da bateria, eles têm acesso aos 3 capacitores. Diferente quando era em série. Em série você percebia que só tinha acesso do lado direito e do lado esquerdo extremo. E os do meio, digamos assim, eram carregados através de indução. Mas a bateria tem acesso aos polos dos 3 capacitores. Tem acesso a esses 2 polos aqui, ó, que é comum para o de cima, comum para o do meio e comum para o de baixo. Tranquilo? Primeira coisinha que você percebe. Se você estipular valores, disser, por exemplo, aqui que o potencial deste ponto são, sei lá, 10 volts e o potencial deste ponto aqui, ó, são, por exemplo, 60 volts, e aí eu te pergunto assim, quem é a DDP do capacitor número 1? Aí você olha o capacitor número 1 aqui, dizer que esse potencial aqui dele vale 60, esse aqui vale 10. 60 menos 10, a DDP do capacitor número 1, 50. O do meio, eita, são os mesmos 2 pontos, 60 menos 10, 50. O de baixo, 60 menos 10, 50. É fácil perceber que os 3 terão a mesma DDP, a mesma diferença de potencial. Lembrando que nosso objetivo é substituir os 3 por um, que é o capacitor equivalente, que faz o papel dos 3. Então, a DDP equivalente, você já bem percebeu que ela se mantém. DDP equivalente será igual a DDP do primeiro capacitor, que é igual a DDP do segundo capacitor, do terceiro, do enésimo, né? Pode ter aí N capacitores que a diferença de potencial irá se manter a mesma. Já notamos aqui como é que percebe a DDP para a associação de capacitores em paralelo. Ô filho, e a carga? Rapaz, a carga tu já notou aí, ó. Você viu aqui que aqui só foi um elétron, aqui foram 2, aqui foram 3. Somamos todos e deu 6. 6 é a soma de 1 mais 2 mais 3. Então a carga equivalente, note aqui, chegou 6, uma parte veio para cá, outra parte para cá, outra parte para cá. E isso é de acordo com a capacitância. Só veio para cá um elétron porque a capacitância 1 é a mais baixa. Veio para cá 2 porque o capacitor 2 já é maior que 2, mas é menor que 3. E o 3 só é a maior quantidade de carga porque ele tem a maior capacitância. Fio, se os 3 fossem iguais, C1 igual a C2 igual a C3, recebeu a mesma quantidade de carga, porque é proporcional à capacitância. Quando você mantém a DDP constante, olha aqui, U constante, quando você mantém isso aqui constante, carga e capacitância vão ser grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Tranquilo? Então, escreveremos aqui, ó, que a quantidade de carga equivalente para uma associação em paralelo será a quantidade de carga do primeiro, somada a quantidade de carga do segundo, somada a quantidade de carga do terceiro, generalizando, somado a quantidade de carga para N capacitores. Tranquilo?
O que é que está faltando para a gente encerrar a nossa associação em paralelo? Descobriu o que mais se pede nas questões, que é a capacitância equivalente. E aí, filho, como é que você faz? Faz assim, ó. Tire cada Q que aparece aqui. No lugar do Q, você vai colocar o Q. Eita, ficou estranho, não foi? Mas é assim mesmo. Você vai tirar cada carga que aparece aqui, ó. No lugar do Q, você vai botar a CU, né? Vai botar o Q, aí vai ficar assim. Vai ficar Q equivalente, olha, o Q total, o Qzão, né? O Q equivalente vai ficar aqui, ó. Q1 vai ser o Q número 1, tá vendo aí? No lugar do Q2 vai ser o Q número 2, pronto. No lugar do Q3 vai ser o Q número 3 e Qs até umas horas. No lugar do Qn, generalizando, vai ser o Qnésimo. Fio, e agora o que é que vai acontecer? Deu uma olhada em cima? Todas as GDPs são iguais. Os Us dos Qs são todos iguais. Aí você vai cortar os Us dos Qs. Cortou aqui, ó. Cortando os Us dos Qs, sobrou quem? Os Cs. E aí você conclui que, numa associação em paralelo, a capacitância equivalente será C1 mais C2 mais C3, faltou o C3 ainda, quase que eu engulo aqui o C3, bichinho, e generalizando, somado com C enésimo. Veja que é bem mais tranquilo achar a capacitância equivalente de uma associação em paralelo do que de uma associação em série. Em paralelo você tem aquela soma pelo inverso, né? Ou então você pega de 2 em 2, faz produto pela soma, ou então se eles forem iguais, você pega o valor, divide pela quantidade. Aqui não, aqui é simplesmente uma soma. Um detalhe que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que na associação em paralelo, você consegue ter mais energia armazenada. Por quê, professor? Porque perceba que a capacitância equivalente, ela cresce. Ela é uma soma. Vai somando aqui, vai aumentar o capacitor total. Já em série, quando você faz aquele produto pela soma, sempre vai dar um valor inferior. Então vai baixar a capacitância do capacitor e baixando a capacitância do capacitor equivalente, naturalmente ele armazena menos energia. Então na associação em paralelo é onde você vai ter o maior armazenamento de energia para aquela mesma quantidade de capacitores. Tranquilo?